Bom dia, bom dia! Como é que estamos? Aqui já no nosso quinto dia desse desafio e hoje a apresentação da letra I. Já estou aqui com meu batom prontinho para a gente otimizar o tempo. E vamos lá então, galera! Parabéns pela persistência, parabéns pela consistência, né? Em participar desse desafio. É uma coisa que a gente comentou lá no primeiro dia, e eu vou retomar hoje, assim, brevemente, né, que esse desafio, né, ele é muito mais para, né, o desafio em si é muito mais pela questão da consistência, da perseverança no processo que a própria capacidade ou não de retenção e aprendizagem da criança, tá? Por quê? Porque justamente o que esse desafio propõe, né? Na verdade, a metodologia dessa abordagem, ela se propõe a trabalhar através da repetição, né? Repetição de rotina, de estrutura, do dia a dia, que é a constância, né? Isso vai fortalecer a memória de trabalho, que é essa memória de trabalho construída na repetição que vai dar aí, né, para a criança melhores condições de aprendizagem, tá? Então, esse é um ponto. E o outro ponto é justamente que depois dessa repetição, né, que já fica ali quase que no automático, e isso lembram que o cérebro ele gosta de economizar energia. Então, se ele já sabe o que vai acontecer, se ele já sabe, né, o que vem depois, ele já está como que aberto para aquela, né, já está com o atalho, com a sinapse neural pronta, né, para aquilo que vem depois. Então, quando a gente precisar trabalhar a flexibilidade cognitiva, por exemplo, né, a letra C que com C junto com a vogal A fica K, com a vogal O fica CO, com a vogal U fica CU. Só que a flexibilidade cognitiva vai ter que atuar quando? Quando eu coloco o C junto com o E o C junto com o I, né? Ou quando eu quero que o C fique com o A, só que com o som de S. E aí é o C com o cedilha. Então, tudo isso que a gente está fazendo de repetição para criar esse automático de aprendizagem, como uma sinapse neural para a criança fazer os atalhos para aprender mais rápido, depois também que já tiver instalado isso, para nós trabalharmos a flexibilidade cognitiva, vai ser muito mais fácil também, tá? Então, vamos lá. Materiais para o dia de hoje. Impressão correspondente à letra I, que já está lá disponível, né, desde a segunda-feira para vocês. A luva, né, a luvinha, com a letra I, para colar no... Ah, gente, eu não troquei aqui, não é no indicador, né? É no dedo grande, tá? Nesse dedo aqui, ó. Eu ia fazer o contrário, mas não, nesse dedo aqui, tá? Folha para o cartaz, têmpera e cotonete para cobrir os pontinhos da letra I. Já explico para vocês qual é a ideia. Figuras ou desenhos que comecem com I para colocar no cartaz, o alfabeto para o rastreio visual e os links de audiovisual correspondente à letra, e ficou errado aqui a letra I. Tá? Vocês viram que eu estou repetindo aí o slide, né? Fazendo as atualizações conforme a letra. E aqui ficou 2 erros que eu não atentei. Vamos lá. Então, aplicação da rotina. Já passamos o batom para apresentar a letra I. Eu vou usar, olha só, gente. Normalmente, os conjuntinhos de alfabeto que a gente compra, esses de plástico, eles vêm nesse formato aqui, ó, sabe? Não nesse do pauzinho, tá? Então, assim, quando forem comprar, se já compraram, tá tudo bem, né? Não tem prejuízo, a gente já explica para a criança que, na verdade, esse daqui é um detalhe da letra, né? Mas a letra I é um pauzinho, tá? É um tracinho assim, tá? Mas o que eu ia comentar com vocês? Que se tiverem a oportunidade, né, de se não comprou ainda,
e tiverem a oportunidade de, quando for comprar, escolher entre o que é um pauzinho e o que é com esse adorno aqui, com esse enfeite, opte pelo que é só o pauzinho, tá? Mas se não tiver essa opção, tá tudo certo também. A criança, ela dá conta de aprender esse detalhe, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai falar para a criança sobre a letra I? Olha só, essa letrinha aqui, a letra I. I, como é que é? I, fala você agora. I, né? Então vamos ver na frente do espelho, aí mostra para a criança a boquinha dela na frente do espelho, como é que é, né? E em seguida aí, porque você sabe que ela já sabe o que vem, ela já depois do espelho, o que que vem, né? Que são ali as figurinhas, né? As imagens, as coisas que começam com I. Então, ela vai estar falando I e a cabecinha dela já vai estar tratando de rastrear coisas que começam com I. Tá? Por isso a importância, gente, né? Às vezes, para o adulto, fica um pouco cansativo. Às vezes, né, se a criança ali é um pouco maior. Se as crianças pequenas, de 3, 4, 5 anos, 6 anos, até 5, na verdade, dependendo, 5, 6 anos, dependendo da criança, elas super se engajam, né? Até porque essa rotina está pensada para essa idade, né? Mas se alguma delas, né, ali de repente um pouco maiorzinha, ficar como que não está muito atrativa a rotina, porque está uma rotina pensada para crianças aí, né, de até 5, 6 anos, é com essa intencionalidade, né, de justamente ela, quando ela vê que é sobre a letra I, ela entende que o som da letra I é esse, e ela já sabe que o passo seguinte é coisas que começam com esse som, né? Então, ali, enquanto ela está na frente do espelho, fazendo e a cabecinha dela, né? Ali, o inconsciente já está tratando de buscar coisas com I. Então, a automatização dessa rotina vai favorecendo nesse sentido também, em agilizar processos. Então, nesse momento, parece uma coisa maçante para o adulto, às vezes é, né, cansativo repetir sempre a mesma coisa. Mas para as crianças, nessa etapa ali, né, da pré-alfabetização de até 5, 6 aninhos, não é cansativo, tá? Faz parte, eles precisam disso, tá? Então, anima vocês a seguirem a rotina, anima vocês a se manterem firmes aí, né, nessa rotina, tá bom? Então, vamos lá, vamos mostrar, então, as figuras que começam com I, né? Aí, vamos mostrar para ela aqui a letra I, né? Então, se você mostrou para a criança antes, né, a letra I nesse formato, aí você mostra para ela nesse formato que está aqui, ó, que é só o pauzinho. E também vamos explicar já para elas, né, que a gente vê em abundância a letra I com um pontinho em cima. Olha só que legal, a letra I, ela sempre carrega, ela pode se apresentar nesse formato ou nesse outro formato aqui, né, que é carregando um pontinho em cima dela. Então, isso do pontinho sempre ajuda as crianças a se lembrarem, né, de qual é a letra I. Tanto que quando ela vê a letra I assim, e tiver com um pouquinho de fio, aí você lembra ela, aquela do pontinho, tá? Que aí já vai dar um clique nela. Então, assim, aqui até nessa lâmina aqui, são, né, algumas coisas assim, um pouco diferentes. É bem difícil conseguir imagens com a letra I, né? São, não sei, poucas palavras. Aqui faltou, de repente, o índio, né? Mas aqui uma impressora. Então, vamos lá. Olha só, você sabe o que é isso? Então, se a criança já conhece, já sabe, de repente se tem em casa, né? Então vai ser bem fácil. Mas, de repente, tem criança que não conhece, não sabe ainda como é que é. Então, você pode explicar o que é isso, para que serve, né? Provavelmente, se você não tem casa, quando vai fazer as impressões, ela vai na papelaria ou algo assim, ela já sabe a funcionalidade de uma impressora. Então, vai ser fácil de ela saber. Vamos lá, então. O que é isso aqui? Uma impressora. Muito bem. E aquilo ali? É um boneco de neve. Sim, é um boneco de neve, mas boneco não começa com I. O que pode ser que começa com I, esse som? I.
Como é que tá aquela menininha, é uma menininha, né? Como é que tá aquela pessoa ali? Ela tá com frio, né? Então ela tá no inverno. Como é que é? Inverno, isso mesmo, inverno, que é frio, que tem gelo, né? Que dá para fazer boneco de neve, essa coisa toda, né? Imã, né? Essa é uma imagem bem clássica de imã, só para imagem, porque não sei, eu nunca vi imã de verdade nesse formato, né? Mas aí você vai explicar para ela, né? Vai brincar com os imãs da geladeira, vai sinalizar para ela o que é um imã, que esse daqui é igual aquele outro imã da geladeira, aquela coisa toda, né? Então, como é que é? Imã. Muito bem. E essa outra coisa aqui, essa outra imagem que tem aqui, o que que é? Sabe o que que é? De repente a criança conhece de outro formato, então a gente vai explicar para ela o que que é esse, né? Então, iogurte. Isso mesmo, iogurte. Fala você agora? Iogurte. Muito bem. É, porque às vezes tem criança que fala agute, perde, né? Então, até hoje, gente, eu vou aproveitar e compartilhar aqui com vocês. Eu prometo que daqui para frente vai começar a ser mais curto as instruções, tá, gente? Mas a importância de nós fazermos, né, assim, nessa etapa de alfabetização, já irmos fazendo aquelas correções, né, desde a linguagem, da habilidade linguística que as crianças tenham, né. Hoje foi bem interessante, até acho que o Zé fez um story sobre isso, né, que, por exemplo, a Alice, né, eu não tinha me colocado atenção, né, isso dos vícios de linguagem que a oralidade vai trazendo, né, que ela, por exemplo, falava elefante e não elefante. Tanto que quando eu mostrei para ela, ó, isso aqui é um elefante, ela, elefante, né, ela gosta muito de colocar sempre a opinião dela sobre a nossa, né, então, essa foi uma coisa que me chamou a atenção. E outra coisa era a escada. Ela achava que era com I, né? Então, eu disse, não é escada. Ó, ela está aqui na fichinha de E, então é escada, né? E ela tratou de insistir que era escada, né? Porque no nosso português aqui a gente usa bastante nessa variação do E, né? E nessa fase, a gente precisa, assim, trazer a criança para o som, né, mais preciso, né? A gente sabe que o E no português ele tem essa variação, né? Mas como a gente está tratando de fazer esse treino fonético para a escrita e para a leitura, então a criança precisa, né, ela já ir aprendendo o som certo das palavras, tá bom? Então, quando você vê aí, né, que a criança, de repente, faz a pronúncia não da forma adequada, é a oportunidade de mostrar para ela, né, qual é a forma correta de fazer a pronúncia, tá bom? Mesmo que às vezes, né, assim, falando de uma criancinha, né, a partir dos 3 anos, que de repente, né, fala errado e você acha engraçadinho, né? Aí sinalizar para ela, né, qual é a forma, né? Porque se a gente seguir reafirmando, né, ou validando a forma errada de ela falar, vai atrapalhar o processo da escrita depois, né? Então vamos lá. O animalzinho que segue aqui é uma iguana. Olha que interessante, a Alice não sabia o que era iguana. Ela é iguana, iguana. Daí eu disse assim, ó, iguana é como uma lagartixa que fica de várias cores. Dependendo do lugar onde ela vai modificando a cor. E ela achou o máximo. Daí aqui em casa tem bastante lagartixa por todo lado. E ela já queria pintar as lagartixas, que ficassem coloridas. Então, como é que é o nome desse animalzinho? Iguana, tá? Só não vou fazer esse conto, tá, para as crianças de vocês, porque depois elas vão falar que é lagartixa, tá? Eu agora vou ter que reconfigurar a Alice, porque ela olha a iguana e ela diz que é uma lagartixa. A explicação não favoreceu muito. Ilha, né? O que é uma ilha? Vou explicar para a criança o que é igreja. Normalmente igreja, né? Ela já sabe o que é, né? Tem a igreja, em todos os municípios tem igrejas, né?
Aqui também tem desenho da igreja. Tá? E aí a gente reforça aqui a letra I, aquela que tem o pontinho em cima. E aí vamos ver, né, outras coisas que começam com I, se tem amigos que começam com I, né? Que são poucos os nomes, né? Sei, eu conheço poucas pessoas com a letra I. Mas vamos lá, gente. Cada um tem a sua experiência e vai conseguir ajudar a criança aí, né, nessa conexão. Então, como é que se faz o I? Uau, a letra I é a letra mais fácil de fazer. Ó, é só um pauzinho, né? E, normalmente, ela aparece com um pontinho em cima. Aí vamos treinar bastante, né? A letra I pode ser escrita mesmo no caderno, né? Que é bem fácil de fazer. Praticamente todas as crianças conseguem fazer a letra I, né? As que estão aqui nesse desafio, tá? E aí a gente vai passar, então, para a nossa luvinha. Não desprezem o poder dessa luvinha, gente, a importância de usar ela, tá? A, e agora vai vir o olha que linda que está ficando essa família. E aí a criança vai brincar, né, vai fazer toda aquela experiência sensorial com a luvinha, associando com as palavras que ela já conhece com A, as palavras que ela conhece com E, as palavras que depois ela vai, né, trabalhar em relação ao I. E o que eu queria comentar com vocês, gente, em relação a essa luva, é que também, tá? É muito importante a gente trabalhar a questão sensorial, né? Em todos os sentidos, porque isso vai gerando gatilhos na criança, e esses gatilhos, eles vão sendo ativados em momentos oportunos depois, coisa que a gente, conscientemente, não pode controlar, mas acontece magicamente dentro da criança. Então, assim, mais uma vez, tá? Mesmo que para você não faça sentido, tá? Confia no processo e faz, né? Insiste aí nas brincadeiras com a criança, tá? Porque esse ambiente, essa coisa da aversão, né? Da interação, isso, né? É o que vai marcando, né? De forma positiva esse processo. E é isso que depois, né, na hora ali que de repente a criança tiver, né, naquela concentração, naquela atenção e às vezes tensão na hora de uma produção, e eu estou falando disso assim, né, na próxima etapa, né, quando vai fazer ali de repente produção textual, esses registros, né, desta etapa vão fazer muita diferença, tá? Então vão por mim, sigam aí o passo a passo. Tá? Hoje, por exemplo, nós estávamos brincando ali com a bandeja sensorial, que até o Exército teve uma ideia brilhante, ele pegou uma bandejinha bem melhor para não desperdiçar tanta farinha, né? Porque para encher essa caixa aqui, né, para farinha ia um montão, então ele pegou uma bandeja menor assim, e teve o mesmo resultado, e depois terminou numa brincadeira de polenta lá no pátio, né, com vários elementos juntos, e é isso, né? A criança precisa disso, ela precisa integrar esse aprendizado, que é algo mais estruturado, que trabalha muito com a questão lógica do raciocínio, da atenção, do foco, ela precisa, né, encontrar espaço disso tudo dentro do lúdico, dentro da brincadeira, dentro da criatividade, né, dentro de coisas que conectem com ela significativamente, tá? Então, assim, essa dinâmica toda que nós estamos criando aqui no desafio é mais para isso, né? Para essa marca positiva, para essa experiência, tá, da criança no processo. E isso, a longo prazo, é o que evita os traumas, é o que evita a má formação de um monte de outras coisas, tá bom? Vamos lá, então. A atividade de mesa. Tá? Lembrem, né? Eu não mostrei hoje para vocês, porque vocês já sabem, a criança já sabe, ela vai cobrar vocês de ir marcando, de ir fazendo cheque, tá? Não esqueçam de não pular nenhum passo do cheque, dessa rotina, tá? Então, aqui qual é a atividade de mesa? A criança vê ali os desenhos, então você vai mostrando para ela, né?
Você vai dizer primeiro aqui está escrito Iara. Iara. O que é Iara? Qual desses desenhos aqui pode ser Iara? Você vai ler a palavra e a criança vai ligar aqui com a Iara, né? Iogurte. E aí ela vai ligar com iogurte. Iglu. O que é isso aqui? Qual desses desenhos pode ser um iglu? Né? E aí, se a criança não sabe o que é um iglu, pelo menos ela vai ir por eliminação, né? Ela já sabe o que é uma igreja, ela já sabe o que. Espero que saiba, não sei, né? Porque ali me lembrou, não sei, me lembrou os personagens, acho que é o Cebolinha de Índio, né? Lembrou os personagens da Turma da Mônica. Tá? Mas aí a gente explica que isso daqui é um índio, né? E a criança vai ligar lá. E igreja, tá? Depois de feito isso, né? Se a criança ainda não está lendo, se ela não tem a noção, se ela está começando o processo agora, então você vai fazer a leitura e ela vai só identificar o desenho, tá? E depois ela vai colocar, né, a letra I dentro de cada um desses quadradinhos aqui. Para aquelas crianças que já estão, né, numa fase mais avançada lá de leitura de palavrinhas, então você não vai ler, você vai dizer para ela o que é isso daqui? É uma igreja. Então, onde é que está a palavra? Ela vai ler as palavrinhas e vai ligar, tá bom? Beleza, então. Encontre a letra, tá? Aí nós vamos usar o nosso alfabeto, que pode ser o em 3D, letrinhas de fitinhas, tá? O que vocês tiverem aí. E a ideia é que ela encontre todas as letras I, ela encontre também as letras A e as letras Z, todas juntas aí, tá? E depois disso, fazer o cartaz, né? Fazer o cartaz com a letra A e com a letra I, nós vamos fazer a letra e a criança vai fazer os pontinhos com o cotonete, vai molhar na tinta têmpera. Eu não peguei o cotonete aqui, esqueci de trazer. E vai colar, vai preencher a linha com gotinhas de tinta, com pinguinhos, tá? Porque o I tem pinguinho, né? Então, a gente vai encher a letra I ali de pinguinho, tá? E aí vai colocar lá, né, alguma imagem. Eu consegui aqui uma ilha, tá? Um desenho que eu reportei numa embalagem. Então, para a Alice fazer amanhã o cartazinho dela. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Isso. Reforçar, né, aqui nessa parte, acho que ficou repetido aqui, tá? Mas sempre a gente vai trazendo junto, né, todas as letrinhas que a gente trabalhou, vai acumulando elas e fazendo o treino delas, né, em todo momento, em todo momento. E aqui uma dinâmica, gente, olha só, de, né, provocar a criança, né, o que acha de antes de ver as musiquinhas, a gente ia buscar a letra I na natureza. O que pode parecer com a letra I, né? E aí vamos buscar gravetinho, pauzinho, alguma coisa que pareça, né, com a letra I. Então, ela vai buscar algum pauzinho, alguma coisa assim, que tenha esse formato parecido com a letra I. A letra I de índio, igreja. E cada vez que ela pega uma letra I na natureza, você vai perguntar para ela o que é aquele I ali, a I de quê? Ela vai trazer várias coisas com a letra I, tá bom? E aí você pode chegar em casa, pode pintar, pode colar em algum lado, pode colocar também no cartaz, né, de repente, tá? E aí, depois, para fazer essa expedição na natureza, aí sim é só ir para a finalização da atividade e marcar lá no calendário, tá? E por isso é isso, por hoje é isso. Amanhã, gente, nós vamos fazer a apresentação da letra O, tá? No dia 6. E vamos ter aí uma surpresa para vocês, tá? Então fiquem atentos amanhã. E hoje ainda a gente vai fazer aqui, tá? De tarde, depois da nossa reunião,
nós vamos... A nossa reunião, que eu estou me referindo à reunião de planejamento da Arca Academy, tá? Então, depois da nossa reunião, né, então, umas 5, 6 da tarde, por aí, a gente vai colocar uma enquete aqui no nosso grupo, tá? Porque essa semana nós vamos fazer a apresentação, né, da letra O amanhã, no sábado. Só que daí vamos, o que eu quero decidir ali, ver com vocês, o que vocês acham, se a gente libera o domingo e volta na segunda, e aí de repente a gente começa a fazer só de segunda a sexta, tá? Ou a gente faz sábado e domingo incluído, tá? Então aí vamos fazer essa votação lá. Então, no fim da tarde hoje, a gente coloca essa enquete e aí vocês participem lá, tá? Dando a opinião de vocês, né, fica melhor para vocês, tá bom? Gente, Deus abençoe, um bom dia para vocês, um bom exercício aí e até daqui a pouco, né? A gente tem nossa reunião às 3 da tarde aí para os que são da Arca Academy. E se não, até amanhã. Um beijo grande para todo mundo. Que Deus abençoe aí a jornada.